Oi, gente, olha só, hoje eu vou continuar comentando sobre o livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, Habilidades Básicas para Aprender Matemática, um livro organizado por duas autoras, Kátia Smully e Maria Diniz. Hoje eu vou estar comentando sobre o capítulo 2, que é intitulado Textos de Matemática, Por que Não?, de autoria de Kátia Smully. Lembrando que o livro em si, ele é composto por cada capítulo um artigo, então decidi estar fazendo um vídeo para cada capítulo por causa da quantidade de informações que é discutida no livro, e eu não ia conseguir fazer em um vídeo só, ia ficar muito corrido, além de já falar rápido por natureza. Então, eu separei aqui um roteirozinho, como eu disse, o capítulo 2 ele é intitulado Textos de Matemática, Por que Não? Mais uma vez, como todo livro, o capítulo 2 ele é todo articulado com bastante ilustrações, imagens, para poder ir exemplificando a discussão de Kátia Smully no decorrer do artigo, lembrando que ela é a autora desse artigo. E ela vai começar esse capítulo 2 falando sobre qual é o objetivo do capítulo, que segundo a autora, ela vai pretender mostrar a importância da produção de textos em matemática e como incorporar essa prática em nossas aulas. E aí Kátia Smully vai falar que a produção textual ela é uma componente essencial no processo de ensino-aprendizagem da matemática, porque, segundo a autora, vai possibilitar que os alunos sejam motivados e encorajados a estar se comunicando matematicamente com pais, com os colegas, com os professores, e por meio dessa comunicação os alunos vão estar, como ela apresenta no capítulo, explorando, organizando, se conectando com seus pensamentos. E aí eles vão conseguir construir novos conhecimentos matemáticos e também estar percebendo, ter uma percepção de diferentes pontos de vistas. Então a gente consegue ter, por meio dessa fala de Kátia Smully, uma percepção do texto, possibilitando que a produção textual na aula de matemática vai possibilitar tanto a construção de conhecimento matemático, quanto também o desenvolvimento do senso crítico dessas crianças. Lembrando também que o livro faz toda a discussão voltada ali no ensino fundamental 1, mas possibilita que a gente faça adequações para o ensino fundamental 2, ensino médio, até mesmo para o ensino superior. Isso é uma dica dada pelas autoras desde a introdução do livro, do prefácio do livro. Elas já falam dessa possibilidade de adequar as discussões. O livro é muito rico e possibilita de fato essas adequações. E aí, mais uma vez, ela salienta, como ela está trabalhando nas comunicações, que a produção de textual ela é uma comunicação para a aula de matemática. Na sequência do capítulo, logo no iniciozinho, Kátia Smully apresenta o que é que o texto auxilia o professor ou a professora. Então ela vai falar, eu separei aqui alguns aspectos. Vai falar que o texto auxilia o professor ou a professora a direcionar a comunicação entre a turma, a obter dados sobre os erros desses estudantes. Então, por meio da produção textual, ela tem uma percepção, ela aparece várias vezes no texto, das imprecisões de conhecimentos matemáticos, por exemplo. Então, o professor ou a professora consegue ter essa percepção do erro por meio da análise da produção textual dos alunos ou das alunas. E aí ele vai trabalhar em cima desse erro de uma maneira adequada. Acho que todo mundo já tem uma percepção do que é essa discussão sobre os erros durante as aulas, enfim. Uma outra coisa que o texto auxilia o professor ou a professora é a percepção dos hábitos e das crenças desses estudantes. E, por fim, o professor ou a professora consegue obter evidências sobre o ensino, sobre os conhecimentos desses estudantes, por meio dessa produção textual. Eu vou estar falando sobre os tópicos, e aí essa parte final das evidências dos conhecimentos vai ficar aparecendo aí à medida que os tópicos forem sendo discutidos aqui pela gente. Um primeiro tópico é intitulado Produzir Textos para Quem? E aí ela vai falar que primeiro a gente precisa, na íntegra, a Kátia Smully apresenta que é preciso que a escrita seja trabalhada na escola, tal como existe na sociedade, e não se configure em um exercício mecânico e artificial desprovido de sentido. Então, para Kátia Smully, o que fica evidente é que se a gente trabalha a escrita só para poder cumprir um tempo da aula, sem ter nenhum sentido, sem ter nenhuma relação social com o que a gente vê no dia a dia, perde sentido fazer a discussão ou a produção textual nas aulas de matemática. E aí, esse texto precisa, segundo Kátia Smully, ter um destinatário. Quem são esses destinatários? Ele pode ser compartilhado oralmente com a turma, ele pode ser uma produção de texto em grupos, pode ter a troca entre os colegas, então produz o texto, a criança produz o texto para trocar com esse colega, fazer uma troca com outro colega, fazer uma discussão sobre o que cada um escreveu. Escrever para o jornal da escola, eu até separei aqui uma imagem para mostrar para vocês do texto, de um trabalho que elas desenvolveram. Então, você pode ter um destinatário que vai ser o pessoal que tem acesso ao
ao jornal da escola. E também o texto pode ser utilizado para ser postado na internet, se a escola tiver um blog, se os alunos tiverem um perfil nas redes sociais, enfim. E pode fazer articulação com as outras comunicações, a oralidade, o pictórico, enfim. Vem um outro tópico que vem intitulado Quando propor registros escritos. E aí Katsumori fala que não tem um momento para a gente estar apresentando esses textos, um momento para dizer esse é o momento oportuno, mas geralmente ela propõe que seja feito em 3 momentos. No início de uma discussão, após uma atividade ou ao término da discussão de uma temática envolvendo a matemática. No início, porque possibilita que o professor tenha uma percepção dos conhecimentos prévios da criança, professor ou professora, e consiga planejar as futuras ações para aquele período de discussão sobre aquele tema, aquele conhecimento matemático. Após uma atividade, porque o professor ou a professora consegue ter uma percepção de se o aluno está tendo alguma dificuldade, qual é, o que é que o aluno já construiu de conhecimento matemático, por aí vai. E ao final, no sentido de fazer uma síntese, apresentando o que ela chama de ideias centrais daquele conhecimento matemático e daquela temática, lembrando sempre que a gente não vai estar trabalhando só matemática por ela mesma, geralmente os conhecimentos matemáticos são articulados com temas voltados para a sociedade, então o aluno vai apresentar a aluna vai apresentar uma síntese das ideias centrais, tanto da temática quanto dos conhecimentos matemáticos que foram trabalhados. E aí Katsumori fala, quantas vezes a gente vai trabalhar essa produção textual? Não tem uma fórmula, não tem uma receita. Ela geralmente trabalhava, pelo que ela fala no texto, no artigo, de 1 a 2 vezes por semana, mas o professor tem a margem, a professora, para poder trabalhar. Se ele vê que essa discussão foi legal, requer uma produção textual, ou esse não é o momento adequado. Fica muito a critério de cada um da gente. Vem aí um outro tópico que é intitulado Escrever para Evoluir, fazendo intervenções, no sentido de que a Katsumori salienta muito fortemente isso, que a escrita é um processo contínuo, lento e trabalhoso. Então, possibilita que inicialmente, geralmente, por que essa discussão? Porque o professor ou a professora que não trabalha, a gente sempre cria expectativas e acha que a gente vai trabalhar logo e vai ter um resultado significativo. E geralmente a gente, quando inicia, tem alunos que no texto aqui é chamado de não escritores. Então são apresentadas geralmente frases curtas, esses textos com frases curtas e com muitas imprecisões do ponto de vista de conceitos matemáticos. Então, é importante trabalhar em cima dessas imprecisões, dessas frases curtas. E ela dá dois caminhos para a gente estar trabalhando com esses alunos não escritores, esses alunos ou alunas, né? Textos espontâneos, porque o estudante fica livre para poder apresentar o que ele sabe sobre aquele tema, sobre aquele conhecimento matemático. Textos coletivos, e aí vai ser a turma inteira coordenado pelo professor, porque o professor consegue fazer vai discutir, vai motivar, e o próprio professor pode estar escrevendo alguma coisa. E à medida que os alunos também forem escrevendo textos, e quando eles não são escritores, são coisas muito sem conexões, o que são apresentadas, as frases que são apresentadas. Então o professor nesse momento pode fazer uma articulação entre oralidade e escrita, propondo que os alunos falem sobre o texto, para que o professor, a professora perceba o que é que o aluno estava... as dúvidas que o professor teve ao pegar essas desconexões entre as frases, e o professor perceba qual era a intenção desse estudante ou dessa estudante no decorrer da escrita do texto. E aí ele vai, Katsumori vai falar que a organização do texto requer 2 aspectos importantes. São os aspectos linguísticos, que precisam ser trabalhados, e a precisão e o aprofundamento das informações matemáticas apresentadas. Como é que essas duas bases, os aspectos linguísticos e a precisão das informações matemáticas, são desenvolvidas por esses alunos e por essas alunas? Fica para o professor, os alunos e as alunas, segundo Katsumori, precisam adquirir o hábito de revisar a escrita. E aí entra o papel do professor de estar conversando com esses estudantes, no sentido de eles, do professor ou da professora estar possibilitando a momentos de análise sobre a escrita, para que o aluno esteja refletindo sobre o que ele escreveu, e a partir daí ele vai amadurecendo essas questões voltadas para a questão da organização textual. E aí a gente chega no tópico do texto que é intitulado As informações matemáticas também são importantes, porque até aí do capítulo 2, Katsumori vai apresentando a importância de trabalhar a produção textual na aula de matemática, mas ela não aprofunda muito a relação do texto com os conhecimentos matemáticos. Ela explica aí que isso é feito para que a gente, quanto leitor, perceba a importância da escrita na aula de matemática como língua materna, e de que a matemática também precisa trabalhar essa questão da língua materna. E aí, a partir desse momento do texto,
Nos outros tópicos também, mas mais fortemente a partir desse tópico do texto, ela vai apresentar essas questões. Então, o professor precisa motivar os alunos, a Katsumori diz, a utilizar o vocabulário matemático, expressões das noções envolvidas, e que tenha garantia de que nenhum aspecto relevante do que foi estudado seja esquecido durante a produção textual. Ela dá 2 exemplos para que isso sejam trabalhados. Um é tipo, se eu pego um texto de um aluno, de uma aluna, um outro texto, e aí eu percebo que um determinado texto não tem uma discussão daquele conceito matemático. Vamos pensar aqui em conceito matemático, né? O estudante ou a estudante não apresenta, mas naquele outro texto, o outro estudante ou a outra estudante complementa o que esse primeiro que eu falei tinha escrito. Então, o professor pode propor uma análise coletiva dos textos, e a partir dessa análise coletiva desses textos, pode ser feita uma produção coletiva, uma produção textual coletiva, na qual toda a síntese do conhecimento matemático vai ser apresentada nesse texto por meio das complementações de cada um dos textos que já foram produzidos anteriormente. E uma outra possibilidade é que o professor ou a professora apresente o roteiro prévio, porque aí o estudante ou a estudante ele vai saber apresentar qual é o sentido disso. O professor ou a professora apresenta os tópicos que acham interessantes aparecerem nos textos. E aí o estudante ou a estudante consegue perceber o que é que precisa ser trabalhado, o que é que precisa ser apresentado, e não esquece de alguns conceitos matemáticos. Por meio desse roteiro fica mais fácil do aluno não esquecer. Tem um tópico intitulado Produzindo Textos Diversos, em que Katsumori vai apresentar as possibilidades aí de textos, né? Inicialmente textos mais simples, porque geralmente são alunos não escritores. Depois textos curtos, como bilhetes, pequenos relatos, entre outros. Aí a gente vai avançando. Katsumori fala que a gente pode propor a síntese sobre regularidades observadas na análise de uma tabela. Depois podemos trabalhar também poemas e rimas, mas com cuidado, com cautela, a autora fala, porque para trabalhar poemas e rimas a gente precisa trabalhar o que é um poema, o que é uma rima, e a partir daí fazer a articulação com a matemática. Histórias em quadrinhos, eu até separei aqui uma imagem para vocês verem, sempre fazendo a vinculação com o conhecimento matemático. E também escrever um livro sobre um tema escolhido. Então, à medida que os alunos vão avançando na escrita, nesse trabalho que é árduo, contínuo, lento, e nesse processo que é trabalhoso, então os estudantes, ao final, após estarem desenvolvidos, né, preparados para produzir textos mais preparados, apesar de que é um processo sempre contínuo, pode ser proposto pelo professor ou pela professora a produção de um livro. Tem 2 tópicos finais: arquivando textos, que eu não vou adentrar muito, porque Katsumori fala da importância de arquivar esses textos para que os alunos possam fazer uma análise do que eles produziram. E, por fim, um último tópico falando sobre a escrita como instrumento de avaliação, no sentido de que Katsumori apresenta o seguinte: essa avaliação, a escrita possibilita que o professor tenha uma percepção que, por meio da prova teórica ou por meio da oralidade, por exemplo, alguns aspectos eles não são apresentados pelos alunos. Por exemplo, um conceito matemático. Se numa produção textual é necessário que o aluno apresente um conceito de círculo e circunferência, por exemplo, e a maneira como o aluno escreve esse conceito do círculo, o conceito da circunferência, o professor consegue perceber se tem imprecisões nessa construção do conceito pelo aluno. E aí ele pode concluir se precisa continuar sendo trabalhado, se esse conceito foi construído parcialmente pelo aluno e precisa ser trabalhado mais vezes no decorrer da aula, ou se já foi completamente construído. É um capítulo riquíssimo do ponto de vista de reflexões. Vocês vão ver que o vídeo ficou enorme, mas enfim, segue viagem. Eu vou tentar ler o capítulo 3 para a gente continuar, mas também vou estar lendo outros livros para a gente estar continuando aqui, fomentando as reflexões aqui no canal. Valeu? Vou pedir para vocês deixarem um like, compartilharem, inscrevam-se no canal, e dessa maneira a gente vai fortalecendo mais um espaço para estar refletindo sobre a educação matemática. Tchau, tchau!